O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 31 de maio de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco. Ou, para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço. Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império. Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Vamos aproveitar que hoje está frio, aquele friozinho gostoso, e comer uma feijoada. Aproveita, você que quer empreender, já vai lá, conhece o empreendimento, enche a pança. Você que só quer encher a pança, enche a pança e conhece o empreendimento. E recomendação do chefe Matheus, pede para jogar um pouquinho de coentro por cima da feijoada, que ela fica uma delícia. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente. Chegamos ao nosso tradicional programa de sábado e hoje eu vou tratar de um local que é muito especial para mim, é muito importante na minha vida. Em janeiro ele completou 50 anos, que é o Empório Laura Aguiar. Eu passei um período importante da minha vida dentro dele, não só bebendo, mas trabalhando e conhecendo as pessoas, me relacionando com gente de diferentes setores da sociedade, como vocês vão ver no decorrer do programa. E lá foi um período importante onde o meu relacionamento com a Selma foi amadurecendo, foi se transformando e a gente acabou indo morar junto depois em Santos, em 2012, mas isso é outra história. Vamos começar pelo começo. Eu conheci o Empório Laura Aguiar em 2005. 2005, como eu falei, foi o ano que eu comecei a namorar a Selma. O ano que nós começamos a namorar, eu a conheci aqui no ginásio do Ibirapuera. Eu lembro que foi um dia interessante, porque eu tinha ido ao SESI, na Paulista, o Teatro Popular Fiesp, como muitos chamam, Fiesp, eu chamo de SESI. Foi assim, um show da Badia Sade, foi o último show gratuito, eles iam passar a cobrar, e teve um rolo lá, a turma fez baixo assinado, com serviço para alguma coisa e tal. E uma amiga minha que estava lá falou, vai ter show de rock lá no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera. E ela deixou de ir lá e foi para lá. E depois do show, eu vou passar lá. Lá esse show era o Ibira Motopoint, que era um evento realizado pela Kiss FM, toda terça-feira lá. Eu cheguei lá e essa minha amiga estava lá, ela me apresentou para suas amigas, uma mulherada bonita pra caramba. E dessas mulheres eu me apaixonei pela Selma. Fiquei doido por ela, fui atrás dela e foi
uma das coisas mais importantes que ocorreram na minha vida. E a Selma, no final de 2005, a Selma ela morava na Casa Verde, na Rua Relíquia. E lá nessa Rua Relíquia, inclusive, tinha muitos bares, o bar da Gilda, o Plínios. Você vê que nós somos de boteco, aqui é cultura botequeira. Mano. E ela queria mudar para Santana, é bom mudar de bairro, tudo. E vamos lá. A data em que eu conheci o Empório Laura Aguiar é inesquecível. Dia 6 de novembro, quando o Corinthians venceu o Santos por 7-1. Dá para ver que existe uma simbiose entre o Santos e a seleção brasileira. À época, a Selma estava procurando um apartamento para alugar e eu acompanhei uma peregrinação que passou pela rua Gabriel Pisa, no bairro de Santana, em São Paulo. A gente foi lá. E naquela tarde quente de domingo, eu olhei para o outro lado da rua, à minha esquerda, e vi no número 559, guarde o número 559 para quem quiser conhecer o Empório Laura Aguiar, em um boteco, uma mesa onde um cidadão degustava uma tubaína e bateu aquela sede gostosa. Sim, o cara tava lá bebendo, aquele calor, o cara na mesa, só via a garrafa da tubaína e o cara virando aquela tubaína e falava, aí nós fomos ver o apartamento, tudo. E na volta foi, vamos lá matar a sede, né? Contudo, assim que entramos, em exposição eu vi várias garrafas da Baden-Baden Red Ale. Várias garrafas, Red Ale, aquela... E aí minha sede mudou de foco. E a Baden-Baden Red Ale era muito gostosa. Era muito gostosa. Hoje ela perdeu o charme, eles mexeram na fórmula, ela se descaracterizou, perdeu o charme, igual a Baden-Baden Golden, que ela tinha um sabor de mel também muito acentuado, e hoje é um gosto de cravo, nossa, não dá mais para beber. Infelizmente, eles querem mexer e mexem errado. E aí, como eu falei, minha sede mudou de foco. Então começamos a frequentar o bar. A Selma, no final de 2005, se mudou para Santana e nós fomos lá. E conhecemos o seu dono, o senhor José Manuel, o vulgo Zé, e todo o casting do bar, sua esposa Elaine, que preparava uma bebida chamada Morte, a sua irmã, a Marli, e a garçonete chamada Sil, de Silza. E o principal, além da nossa cerveja oficial, a Heineken, havia a deliciosa porção de torresmo da casa. Eu nunca esqueço quando o Zé, a gente estava uma noite lá, discutindo o que ia comer, e o Zé bateu no meu braço, ó, ele nem sabia meu nome, nem sabia, porque a gente veio se conhecer. Ele perguntou, ó, você quer comer? Quero. Eu falei, tem um torresmo que eu faço aqui, ó, de mocó, de primeira, ó. Falei, pode trazer, que torresmo é comigo mesmo, cerveja de torresmo é comigo mesmo, não preciso de mais nada na minha vida, só cerveja de torresmo. Então, a partir daí se tornou frequente, em 2006, e em 2006 o Zé me inquiriu sobre a minha profissão, a qual lhe informei que era de publicitário, e ele perguntou se eu conhecia alguém que fazia logomarcas. Todavia, eu disse que sim. Joe! Eu. E a partir daí, criei uma logomarca que carregava o ano de fundação da casa, 1975, a designação original, Empório, antes era o Empório, depois virou só um bar, e os nomes de seus pais, Dona Laura e seu Aguiar, mais o brasão da família Teixeira de seu Aguiar, e uma referência a Portugal, um cavaleiro cruzado, de quando Afonso Henriques e seus cruzados libertaram Lisboa. Então, a Lisbona, e de quebra todo o resto do país de 400 anos de domínio mouro. Sendo que, na mão do cruzado, há uma espumante caneca de cerveja, à época, a finalidade da casa, pois hoje ela tem como produto principal o chopp. E essa ligação com Portugal é porque a família do seu Aguiar era de Portugal, da Ilha da Madeira, e veio para cá. Ele montou um empório, uns secos e molhados, e depois ele foi para Santana e abriu que era o empório, a Razão, Laura Aguiar, e consequentemente se transformou num bar. Daí para adiante, eu desenvolvi
o cardápio, o blog do bar e várias outras ferramentas de comunicação. Aqui eu vou mostrar umas para vocês aqui que eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó, é o cartão do bar aqui, logomarca aqui, ó. Brasão da família Teixeira aqui. Marca atrás, ó. Olha o Laura Guiar aqui, o blog, que já não funciona mais. O endereço aqui. Pips, cachaça, cervejas e lanches diferenciados. O cardápio aqui, esse aqui é o cardápio de bebidas. Tinha um vermelho que era o de lanches. Vendo? O cardápio, ó. E tem esse instrumento aqui, ó, que é o clichê, isso aqui, ó, clichê. Isso aqui, tá vendo que é ao contrário? Isso aqui é pregado aqui no couro, ó, como se prega marca no gado. É ao contrário, eu já pensei em fazer uma coisa que era esquentar isso aqui e pregar na bunda de uma mulher. Uma bunda gostosa, é claro. Só que propaganda legal é assim, ó. Assim, do lado, a mulher vai pra praia rebolando. Talvez dos dois. O que você acha? Só numa banda da bunda ou nas duas bandas? Aí põe nos comentários. Você acha que deve ser pregada? Em qual banda da bunda? Ah, Matheus, você é muito machismo. Acho que é machismo? Vamos lá. Não viram nada ainda. Aqui, dentro do cardápio. O cardápio, como eu não falei ainda, vou falar agora. Eu trouxe para casa para trocar, para fazer as alterações e acabei não fazendo nada. E eu fiquei com o cardápio aqui comigo. E dentro do cardápio sobraram umas coisas legais aqui, ó. A mulherada achava isso aqui de machista. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, Baker não. Aqui, ó. Loiras, ruivas e morenas, todas geladas. As meninas de segunda, ó. As meninas de segunda são de primeira aqui, ó. Baden-Baden, tudo. As musas de terça não falam português. As morenas, na quarta as morenas dão um show. Quinta é a vez das ruivas. Sexta é o dia das loiras. No sábado é sabido que elas estão sempre no ponto aqui. No domingo, elas são só para matar a saudade aqui. Legal, velho? No fundo aqui do término, o Cavaleiro Cruzado aqui, ó. Agora que você conhece as nossas morenas, ruivas e petiscos, agora que você conhece as nossas morenas, ruivas e petiscos, experimente os nossos lanches aqui, ó. O Cavaleiro Cruzado aqui, convidando a turma aqui. Então é isso daí. E assim foi a comunicação que eu criei para o bar. Depois, quando eu me afastei do bar, eu mudei para Santos, acabei me afastando, parei com a comunicação, de cuidar da comunicação visual do bar. Então, o bar começou a ganhar relevância dentro da cena etílica paulistana, tanto que ele passou a ser visitado por roqueiros como o Sadio, o baterista do Nenhum de Nós, e o Paulo de Carvalho, o vocalista e líder da Banda das Velhas Virgens. Essa banda o nome ele tirou do filme do Mazzaropi, a Banda das Velhas Virgens. E o Sadio, do Nenhum de Nós, o Sadio, inclusive, anos antes de eu frequentar o bar, eu já escrevi uns artigos sobre cerveja para o jornal. E ele leu um e entrou em contato comigo, comentando, porque ele era mestre cervejeiro, e nós trocamos alguns e-mails, tudo. E ele esteve no bar com a banda Nenhum de Nós, só não foi o vocalista aqui lá, o Teddy Correia, mas a banda teve lá e depois, no Twitter, quando era Twitter, o X, ele pôs lá uma recomendação, um textinho recomendando o bar. Teve outros nomes, como o Drauzio Varela, lá, que gostava de lá tomar uma branquinha, uma quente. Vamos lá. Também tivemos as lendárias garçonetes, por muitos chamadas de Zezetes, as meninas do Zé, como as irmãs Lili, Thaís e a Aline. Elas fizeram história lá, prontaram. Tinha também a Maria,
que a Maria era cozinheira. E depois, tiveram outras, depois eu não sei mais como é que ficou. E elas fizeram história, a Lili e a Thaís. Como garçom tivemos o meu amigo Alê que faleceu, meu querido amigo Alê, o Manuel, o Juan, que era o irmão do Fidel, que tinha uma banca de jornal perto do metrô. O Fidel, os antigos moradores de Santana lembram do Fidel, o chileno. Ele tinha uma banca, era mais uma espécie de um sebo, que ele vendia muita revista antiga. A Selma chegou a comprar lá o livro lá, O Segredo de uma Mente Milionária. Estou utilizando, só falta ficar milionário. Já li, estou seguindo as orientações do Hervé. Só falta chegar o dinheiro. E o irmão do Fidel, o Juan. O Juan, inclusive o Fidel, quando falou do seu irmão, falou: meu irmão foi do exército do Pinochet. Ele era especialista em matar Che Guevara. Falei: ótimo, um amigo certo meu. E o Juan, que fez parte lá do bar durante um tempo, o Juan até falava que no Chile eles tinham mania de beber cerveja com gelo. No Brasil o pessoal não gostava muito, mas no Chile eles estranhavam. Fora isso, tinha as figuras folclóricas, como o Jorjão, que era cozinheiro do Carandiru durante aquela rebelião, que mandou uma turba de vagabundos para o colo do capeta, sim, o Jorjão. E aqui no Bar do Naldo, em Santos, eu conheci um cara que conheceu o Jorjão. Eu tava falando, a gente tava comentando igual do Carandiru, eu falei, conheci o cozinheiro. Eu falei, Jorge, porque tem um Jorge lá no bar. Ele veio para o Jorjão, não sei o quê. E o Jorjão tem uma história curiosa, que ele me falou o seguinte: no dia que era para ser uma briga, os vagabundos foram lá e avisaram: seu Jorge, se manda que 3 da tarde o pau vai quebrar. Eu no relógio falei pro cara: vamos lá para fora, para um outro cozinheiro novo lá. Vai acontecer nada, falou o cara. Cozinheiro novo, Jorjão saiu, daqui a pouco estoura a rebelião, dá um tempo, vem a polícia lá com a marca e esse cozinheiro com a faca pregada no bucho. Tá vendo? Ou, dentre as figuras folclóricas, o famoso Luiz Sucuri, o professor, o Forrest Gump do bar. Nossa, que esse homem contava de história, pelo amor de Deus. Ele uma vez falou que, ele falava que eu era aluno dele, e contou a história que eu brinquei com outro aluno, que nós se desentendemos, aí ele mandou fechar a porta da sala, que ninguém ia sair, ninguém ia falar nada, e a gente ia acertar. E a gente brigou, e depois nós nos abraçamos, e todo mundo se abraçou, e todo mundo chorou. Ele contava isso daí. E ele falava que da viagem dele para a Alemanha, para casa do filho dele. E quando ele morreu, foram falar: tem que avisar a família dele. E foram atrás dessa família dele na Alemanha, que não existia nada. Era só... tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro. E ele era, à época, ele era membro da ala de compositores da Camisa Verde. E era mesmo que nós fomos lá numa feijoada lá da Camisa Verde, e fomos quando ele escreveu um dos sambas enredos, que era o samba enredo pra camisa, que ia disputar, como é que é? Se não tem cabelo, faça aplique. Não, se não tem cabelo, faça aplique. Menina, quero ver o seu pichain de perto. Era assim. E aí, e tem mais coisa que era verdade. Por exemplo, em 78, em parceria com o Marco Antônio, que eu não sei quem era, ele compôs o samba enredo Sonhando nos Braços de Morfeu, o Gari Sou Eu, que é da Mocidade Alegre, que ficou em 3º lugar no grupo especial daquele ano. Aí, composição do grande Luiz Sucuri. Tanta coisa que ele falava, ainda tinha algumas coisas que eram verdade. E mais outros, dos quais viramos amigos, como o seu Paulo, Paulão, filho dele, a Fabi, esposa do Paulão, hoje eles têm um filho, a Natália, irmã do Paulão, o Mozão, que era casado com a Natália, depois se separou. Ele tinha uma funerária. Ele tinha uma funerária, o Mozão, e os defuntos dele. É só história de morto. A gente escreveu um livro com as histórias dele. Eu comecei a escrever. Aí eu levei, ele não ligou mais. Perdemos o livro. Tinha muita história boa. O Ângelo, o saudoso Ângelo, também morreu. Tio do Mozão. O Simonal, a Cidinha, que não lembra mais de mim. Hoje eu vou lá assistir a Champions League. Eu fico brincando com ela. Quem que é você que tá falando? Ela era minha amiga. Ela é amiga minha do Facebook. Ela me tem lá, não lembra mais de mim. E o BA. BA que tá lá também. E o interessante que muitos desses nossos amigos, muitas dessas pessoas se foram.
Felizmente, até a minha amada Selma se foi. Eu também, um dia irei. Isso é o ciclo da vida. É como o mestre George Harrison nos ensinou. Todas as coisas devem passar. Todas as coisas devem passar. A transitoriedade da matéria. E o destino da matéria se reduzir até uma partícula, até um mínimo. Como diz o próprio texto bíblico. Das cinzas às cinzas, do pó ao pó. E como Salomão diz, e o Eclesiastes, é tudo vento que passa. É o tempo que passa e leva esse pó que nós nos reduzimos, que a matéria nos reduziu embora. E no fim só resta o quê? Só resta a nossa essência, a alma. Aquilo que nos faz uno. Nos faz uno, todos nós. Nós nos tornamos unos com El Cantare. Aquela essência, a centelha divina que está dentro de nós, nos faz unos com El Cantare. E por isso, eu quero dedicar um brinde. Pegar sua caneca, seu copo, sua xícara. E vamos fazer um brinde a todos que se foram. E melhor ainda, um brinde a todos que virão. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Ok, gente? Dito isto, vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, A Máquina da Verdade. Ah, e nesse livro aqui, por coincidência aqui, olha só, uma cena desse livro é ambientada no Empório Laura Aguiar. Sim, porque esse livro aqui, a trama se passa em Santana. Nas ruas de Santana, Rua Jovita, Gabriel Pisa. Aqui. Tanto é que aqui está até logomarca, aqui, tá vendo? E o Zé é citado nesse livro aqui. Ó. Nós éramos conhecidos como a turma da Gabriel Pisa, mas na verdade nós não tínhamos nada a ver com a Gabriel Pisa. Sim, já que quem não saía de lá era o meu pai. Legal, mano. Então tá aqui. Empório Laura Aguiar tá aqui, faz parte desse livro aqui. Que é uma forma que eu encontrei também de imortalizar o bar, de alguma forma. E porque, como eu disse, é tudo vento que passa. Isso é o Salomão. Só a nossa essência que fica ligada a El Cantare, a Deus. Bem, na sequência eu estou disponibilizando também o link do meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, para os adultos. Ó, Dia dos Namorados aí, ó, que experiência legal. Você já teve essa experiência? Uma delícia, eu já fiz isso. Ler o livro na cama junto com quem eu amo. Uma delícia gostosa, é um bom para o relacionamento. E ainda mais esse livro, porque é um livro que tem uma pegada erótica bem forte. Na sequência, há o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. O Apoia-se do meu blog Mochileiro Místico. O Pix, para você já fazer a sua contribuição, ajudar o Cuesta. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Olha, gente, novidade. Estamos sendo assistidos na Grécia. Em Atenas. Mais precisamente em Atenas. E devem ser os brasileiros de Atenas. Pô, faz uma contribuição aqui pra gente, é? Legal. E aí, quando vocês vierem pro Brasil, se em São Paulo, conheça o Empório Laura Aguiar. Se em Santos, São Vicente, conheça o Bar do Naldo. Ou vai nos dois também. Passa um dia em São Paulo e um dia em Santos. Na sequência, ao link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador e o link de Com Letras de Mateus do meu amigo Renato Pop.
meu álbum de rock. O contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, e pedir para fazer o meio de campo com o Naldo. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Facebook, no X, o Právida Conservador, e no WhatsApp. E por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Ok, gente? Ok? Endereço do Naldos, porque Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, em São Vicente. Avenida Antônio Emerick, 1589, Vila Cascatinha, em São Vicente. Atenção, Denilson. Denilson, todos os carros, Denilson, chamando Denilson. Próximo evento, Elvis e Alice, nos Hilton, em 1978. No sábado, dia 7 de junho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 7 de junho de 2025, às 18 horas, Elvis e Alice, no Hilton, em 1978. Sim, gente. Será um evento de blues e rock aqui no Ibirapuera. Olha só, no Ibirapuera. E no dia 14 tocará o Alice Cooper aqui. Pois dia 7, o pessoal já ir fazendo esquenta para o show, vou contar uma história do encontro que ocorreu entre o rei Elvis Presley e Alice Cooper no Hilton em 1978. Um encontro muito interessante, gente. Para quem conhece, assista para conferir, para ver se é verdade. E para quem não conhece, não vou dar spoiler. Só que eu peguei ipsis literis tudo que foi dito por Alice Cooper desse encontro, ok? Combinado? Sábado que vem. Dito isso aqui, vamos encerrar o programa de hoje. Programa muito emocionante, de muita emoção. 50 anos do Empório Laura Aguiar. 50 anos do Empório Laura Aguiar. Quem diria, hein, velho? Quem diria? Quando eu conheci em 2005, estava fazendo 30. Olha como o tempo passa, gente. Dito isto, muito obrigado a todos e até a próxima. Bye!